Entrou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Vamos entrando aí, né, para aguardar um pouquinho aí para quem consegue entrar. É importante a gente colocar que quem não conseguir acompanhar ao vivo, essa live ela vai ficar gravada e logo após ela vai ser compartilhada. Eu acho que serve aí como material de apoio para quem gosta de estudar, né, para quem gosta de se aprofundar aí no tema. Então, ela vai ficar gravada e a qualquer momento que qualquer pessoa quiser acessar, a pessoa consegue aí sem problema algum, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Por enquanto, a gente acho que tem 11 pessoas na sala. Já tem aparecido aqui algumas curtidas, 13 pessoas agora. Que bacana. A gente fica muito feliz, né? Eu fico bem feliz por fazer parte desse trabalho, né? De alguma forma aí ajudar e nos ajudar também, né? É uma forma de estarmos juntos aí na batalha, né? Na conscientização. Eu acho que isso é muito importante para nós. Um tema relevante, né? De extrema importância, né? Isso. A gente já consegue ver aqui alguns comentários, né? O Cristian dando boa noite, a Tamires Cicuto, que foi nossa aluna aí no curso de enfermagem na Escola CETEC, o Danilo Paulino, boa noite, Danilo, seja bem-vindo aí a essa reflexão, todos vocês. Acho que é isso. Bacana. Muitos alunos e ex-alunos, né, participando das lives. Isso é muito importante. O que é bem bacana, né, que isso mostra o quanto que os alunos aí estão se aprimorando, buscando novos conhecimentos aí para se aprofundar, principalmente, né, os nossos alunos aí que laboram aí na área da enfermagem. Eu acho que a gente precisa, né, ter esse envolvimento aí com os estudos após o curso, porque a gente precisa sempre trabalhar na perspectiva da humanização, porque não adianta sermos bons técnicos, termos uma boa técnica, mas se a gente não tem a humanização preservada, a empatia preservada, eu acho que isso acaba sendo aí um desastre no atendimento, no que diz respeito aí ao cuidado com as pessoas que estão aí em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu acho isso bem importante. A Samantha Graziella, que é a nossa aluna, né, do curso, ela é técnica de enfermagem, labora na área, e ela recentemente está fazendo o curso aí de técnico de segurança do trabalho no CETEC. O Amauri, boa noite, a Tati Ricardo, Daniel Ferreira, né, algumas pessoas aí dando um salve aí para gente, né? E é importante também, né, a gente colocar a questão da área que a gente vai trabalhar. Às vezes a gente está fazendo um curso, né, no curso mesmo, no curso técnico ou na graduação, e a gente se descobre, e a gente, não, eu quero trabalhar na UTI, e de repente você fala, não, eu quero trabalhar na maternidade, né? Então, acho que a gente vai se descobrindo ao longo aí da nossa carreira também, né? É muito importante a gente começar a pensar. Até porque, né, Ana, quando a gente começa, a gente quer trabalhar em todo lugar, né? Vamos trabalhar em qualquer lugar que eu tô topando. Mas quando a gente começa de ver, não é? Quando a gente começa de verdade, sim, quando a gente começa de verdade, que a gente começa a se identificar e criar aí o gosto pela coisa, mas normalmente a gente sempre pende para um lado. Sim. E aí, Gio, nessa perspectiva aí, eu lembro que no segundo ano de faculdade eu fui assistir uma palestra de uma psicóloga que trabalhava na perspectiva aí da psicologia hospitalar, e achei bem interessante a fala dela na palestra, porque como éramos alunos de segundo ano de curso, ela falou uma coisa que me marcou até hoje, né? Ela falou assim, que durante a graduação a gente gosta de todas as áreas, mas quando a gente se forma, é a área que nos escolhe, não a gente que escolhe a área, né? A área vai
enveredando aí e atravessando o nosso caminho, e aí a gente vai construindo o nosso, na verdade, o nosso lado profissional aí, através da escolha aí, né? A profissão nos escolhe, né? E não a gente escolhe aí a área que a gente vai atuar. E eu achei isso fantástico, né? Na fala dela. Eu acho que vai ser muito rico esse nosso bate-papo hoje, pensando em quem trabalha em porta de atendimento de urgência. É muito comum a gente receber mulheres que vão chegar lá e muitas vezes elas vão tentar falar de uma forma muito sutil com a gente o que aconteceu, muitas vezes por vergonha ou por medo de repúdio, até mesmo do profissional de saúde que vai atender. E nós vamos ter que ter esse olhar de uma forma humanizada, sem pré-julgamento, para que a gente consiga fazer isso dar certo. Então, ser da área da saúde, por isso que acho que é muito legal quando a gente vê que os nossos alunos estão aí, os ex-alunos da escola, como outros alunos de outras instituições também, porque a gente começa a ver que as pessoas estão interessadas em melhorar as assistências prestadas em todos os âmbitos, né? Não só na área da saúde. Bom, gente, pode falar, Silvia. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os estudantes de enfermagem, é que se eles estiverem escolhendo essa profissão porque tem emprego garantido, não é motivo, né? E se eles tiverem algum tipo de preconceito, que caiam fora, né? Porque na nossa área não cabe, né? Nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de preconceito, né? E a gente sabe que não é bem remunerado, mas que a gente está fazendo aquilo porque a gente gosta, porque a gente tem amor no que faz, né? Então, eu sempre falo para eles, quando eles vão fazer algum estágio lá no CAPES, né? Eu sempre os recebo, quando recebo, e falo, né, isso para eles, né? Que eu acho de extrema importância, né? Fazer porque você gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, fica tudo muito bem feito, né? Tem tudo para dar certo. E, inclusive, Silvia, isso está embasado aí, né? Pelo próprio, tem um respaldo aí no próprio Código de Ética de todos os profissionais da área da saúde, e na enfermagem não é diferente, né? Enquanto professor de legislação e ética no curso de enfermagem, no segundo módulo, qual eu trabalho com essa disciplina, são coisas que eu enfatizo bastante, né? Porque tem um artigo lá que não cabe juízo moral, né? Não cabe a gente julgar, fazer julgamentos, cabe a gente ser acolhedor e prestar o atendimento que nós estamos ali para isso, né? Fora de julgamento. Então, gente, para a gente começar hoje, para quem não me conhece, que provavelmente possa ser que tenha alguém aí que não me conheça, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo atuante aqui na cidade aí há aproximadamente 15 anos, né? Desde o primeiro ano aí de formado, me formei em janeiro, e em janeiro do decorrente ano da minha formação eu já iniciei o meu trabalho aí com a psicologia, né, em consultório, depois acabei entrando no concurso público, entrando na escola, e estou aí. Então, sou professor do CETEC, Centro Educacional e Técnico de Araraquara, e trabalho num dispositivo da saúde chamado CAPS, no caso CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente trabalha com pacientes com patologias mentais severas, grave e persistente, e com paciente que a gente fala que são pacientes que têm aí algum, no caso, alguma desestabilidade emocional aí, que a gente chama de pacientes neuróticos graves, né, que são os pacientes com tentativa de suicídio, o qual a gente também atende lá no CAPS, né. E aí hoje, diante desses atendimentos que a gente faz lá no CAPS, a Silvia Mara, que vai se apresentar logo mais, a gente desenvolve alguns grupos juntos e uma reflexão com ela, e aí a gente começou a perceber que em torno de 80% das mulheres que procuram o nosso serviço aí com tentativa de suicídio, com depressão grave aí, são mulheres que estão passando por situações de violência doméstica, né? E por que não falar sobre isso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para mulheres vítimas de violência doméstica, né? A gente vai fazer uma reflexão, a gente vai tentar fazer um debate e, no decorrer da live, a gente vai falar aí de que forma combater isso. As colegas vão estar colocando. Então, eu vou passar a palavra agora à Ana Paula, que vai se apresentar, todas vão se apresentar, e no final aí a gente já começa a discussão. Então, Ana, é com você.
Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite aí, pessoal, nossos alunos, ex-alunos. Eu sou Ana Paula, sou enfermeira, sou docente na área da enfermagem, desenvolvo alguns projetos aí também na área. Mas hoje eu pensei bastante, eu vim aqui para falar um pouquinho de antes de qualquer coisa, né? Que eu seja, eu sou mulher, eu sou mãe, e eu sou uma pessoa de muita fé. E também eu sou, né, eu posso me intitular encorajadora de mulheres, né? Porque nesse século que a gente está vivendo, eu ainda me entristeço em ver uma outra mulher, né, falando de outra mulher, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa encorajar e a gente precisa se ajudar. Então, independente de qualquer situação, nós estamos aqui hoje e em outros momentos, né, para nos ajudar, né, nos encorajar. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, eu passo a palavra aí para minha amiga querida Giovana. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Ana. Então, meu nome é Giovana, como a Ana já disse, também sou enfermeira de formação, sou docente, atuo em ambiente hospitalar aqui em Araraquara, e também estou aqui frente a esse processo de mulheres empoderadas. Hoje nós vemos que as mulheres elas vêm ganhando um espaço extremamente importante em todos os contextos. A mulher pode ser o que ela quiser e quando ela quiser. Ela só precisa entender o papel que ela tem frente à sociedade. Nós vivemos, sim, uma era anterior muito diferente do que a gente vive no século XXI hoje, mas só depende de nós mulheres, para que a gente consiga estar dentro de qualquer profissão, fazer qualquer coisa. Então, isso vai depender muito de nós. E frente a isso, vem essa nossa discussão. Como que nós, tão empoderadas, ainda nos submetemos a certas coisas que hoje nós já temos leis, já temos dados, já temos níveis de proteção maior, e a gente muitas vezes não sabe o que a gente pode fazer. Então é por isso que nós estamos aqui, de uma forma bem sutil, como um bate-papo. Quero agradecer o convite do Paulo, agradecer o convite das meninas, para que a gente falasse isso com vocês, porque ele é um assunto muito pertinente, e todos os dias na mídia nós vemos que alguma mulher passa por isso. Então nós temos o poder de mudar isso, e isso cabe a cada uma de nós. Passo a palavra agora para a Silvia. Boa noite, meninas. Boa noite a quem nos está assistindo, né? Eu sou agente de enfermagem. Há 5 anos eu trabalho no CAPS 2, que o Paulo já disse, né, sobre o nosso serviço. E eu fui convidada pelo Paulo por causa do grupo que a gente realiza lá no CAPS, né, de empoderamento feminino. Um grupo que vem trazendo um resultado muito importante, que eu vou falar com vocês a respeito, né, depois no decorrer do programa. Vou conversar com vocês a respeito de feminismo, de machismo, de sororidade, para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre esse tema e perceberem, né, o quanto é importante cada vez mais a gente se intitular feminista, lutar pelos nossos direitos e preservar as nossas conquistas e correr atrás de muitas conquistas que ainda a gente tem. Então vai ser gostoso. Muito obrigada de novo. E eu passo a palavra agora para a Gabriela. Obrigada, Silvia. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Paulo de estar aqui participando com vocês. É uma honra. Meu nome é Gabriela, eu sou ex-estudante, né, do técnico de enfermagem, já fui aluna do Paulo, da Ana Paula, e eu atuo na área de modificação corporal, né, como body piercer no estúdio, e eu tô aqui hoje para dar o meu relato, né, eu sei que muitas mulheres passam por isso, por violência, seja ela emocional, psicológica, violência física. Então eu tô aqui para dar um relato, né, do que eu vivenciei, e para encorajar a todas as mulheres a sempre denunciar, né, a não tolerar nenhuma violência calada.
Então é isso, eu passo a palavra agora para o Paulo. Está desligado, Paulo. Áudio. Gente, obrigado, Ana. A equipe, ela serve para isso, né? Para estarmos aí de mão dadas. E obrigado aí por me chamar a atenção aí para eu ligar o microfone. Então, gente, para iniciar, é importante a gente saber que a violência doméstica ela é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra pessoa, sempre no contexto aí doméstico, né? Quase sempre, eu diria, né? E não sempre, quase sempre no contexto doméstico. Então, eu vou passar a palavra à nossa queridíssima professora e amiga Ana Paula, que vai falar aí um pouco agora a respeito aí desse conceito aí para a gente entender um pouco melhor. Ana, é com você. Muito obrigado. Bom, gente, então, assim, a gente quer, assim, tentar, né, de uma certa forma, sermos leves, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais da área da saúde também, a gente tenta aí, principalmente quando a gente recebe essas mulheres, que a gente deixa, como a Giovana colocou, que a gente deixe elas confortáveis, né? Então, um dos nossos propósitos também, né, com essa live, é que vocês se sintam confortáveis, né? Se sintam acolhidas. É isso que a gente faz lá na nossa atuação, né? Que a gente tenta aí, de uma certa forma, acolher essa mulher, né? Acolher essa vítima, tá? Então, como o Paulo colocou, a violência, ela, assim, acontece das diversas formas, né? Desde as mais perversas, tá? Então, existem vários tipos, né? Existem 5 tipos de violência, né? A violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial, né? A violência física e a violência psicológica. Se a gente parar para pensar, realmente é uma palavra muito forte, né? Violência. Todas essas que eu citei aí para vocês, que eu coloquei, né? Se a gente falar em violência física, então a gente começa a pensar em espancamento, em atirar objetos, em pegar no braço, né? De uma forma aí bruta, sufocamento, né? Ferimentos, tortura, tá? Ela entra dentro dessa violência física. A violência psicológica, então ela vai lá de ameaças, de constrangimento, humilhação, manipulação, né? Então, se a gente começar a pensar na psicológica também, ela traz aí uma agressão muito forte, né? Insulto, chantagem, vigilância constante, né? E a gente começa a pensar na psicológica, além dela trazer também danos, né, à pessoa violentada, à vítima violentada, a gente precisa pensar que isso vai degradando a imagem da pessoa, né? Ela vai... Tem muitas mulheres que ela começa a pensar em várias outras coisas nesse processo da violência psicológica, e vou falar outra coisa, que eu já ouvi relatos, né, enquanto atendimento na área, de pessoas que às vezes sofrem violência, de mulheres que sofrem violência psicológica, e às vezes ela nem percebe. Demora um pouco para perceber. Acho que é muito importante a gente começar a pensar nisso, né, a ter essa visão. Né? Então, a pessoa que está violentando, né, ela começa a explorar, limita também o direito de ir e vir. Né? É muito importante que a gente fale isso. E outro tipo de violência que a gente pode colocar aí também é a sexual, né, que eu coloquei, o estupro, impedir a mulher de tomar anticoncepcional, é um tipo de violência sexual, né? Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher também, né? Quando a gente fala de patrimonial, eu falo de controlar o dinheiro,
de deixar de pagar a pensão alimentícia, é um tipo de violência patrimonial, furto, extorsão, né, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, né, entra também dentro dessa violência patrimonial. E a moral também, que é considerada uma conduta aí que configura calúnia, difamação e injúria, né? Então, é acusar a mulher de traição, né? Fazer críticas mentirosas, rebaixar a mulher, né? Por meio de xingamentos, né? Falar um pouco aí da índole da mulher, né? Desvalorizar ela pelo modo de vestir, né? E para a gente pensar aí no que a gente, enquanto mulher mesmo, né? É aquilo que eu coloquei lá no início. Nós estamos aí, né, para encorajar outras mulheres, para ajudar, né, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta fortalecida, né, muitas vezes para sair dessa violência, né, que às vezes ela nem percebe. Né? Então, a gente precisa pensar, de uma certa forma, nesse acolhimento, enquanto profissional, né? Enquanto amiga, né? A gente precisa tentar, aí, de uma certa forma, ajudar essa pessoa, essa mulher que está sendo vítima de violência e, às vezes, muitas vezes, sem perceber, certo? Eu passo aí a palavra para a Giovana. Como você trouxe, né, Ana? A tomar cuidado até com a forma que a gente aborda essas mulheres, sendo na amizade ou sendo quando a gente percebe, detecta um possível abuso ou um possível trauma. A mulher, ela vai apresentar manifestações tão simples e que muitas vezes a gente vai precisar olhar o ser humano como outro. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso. Às vezes nós estamos tão preocupados em olhar o nosso umbigo que a gente acaba esquecendo de olhar o outro. Também tomar cuidado, como você disse aí com a questão moral. Hoje nós mesmos temos o hábito de fazer pré-julgamento. Mas ela está com ele. Por que não larga? Não é um absurdo? Se ela sabe que ela passa por isso, por que não sai? E normalmente a gente nunca consegue dar um conselho que ele seja realmente um conselho que vá ter fundamento. Então, livrar de julgamentos, isso vai para a pessoa também que está recebendo, captando, não só quanto profissional, mas como ser humano. Só quem está na pele sabe o tanto que é difícil, acho que a Gabriela vai conseguir explanar isso de uma forma melhor, sair dessa situação, criar coragem de passar essa bola para frente. E aí a gente tem um contexto histórico aí, que nós temos a famosa lei da Maria da Penha. Quando a gente começa a explanar sobre ela, a gente vê que é uma farmacêutica, uma senhora extremamente estudada, e que por 2 vezes tentou, quase foi morta pelo marido. Hoje ela está na cadeira de roda, né? Ela é mais dependente, mas ela conseguiu sair da situação que ela estava e fez uma lei aí que se tornou uma lei que faz esse respaldo. Então, 7 de agosto de 2006, lá na gestão do Lula ainda, foi aprovada a lei que vem aí quanto Lei Maria da Penha. E ela acaba fazendo, ela dá esse suporte aí, porque ela reconhece esse crime como uma violência que ela é intrafamiliar doméstica. Ou seja, o agressor que fizer isso, ele vai ter punições mais severas. Então, hoje ele vai preso, hoje ele tá, a mulher e a família, que são, no caso, os dependentes, elas têm a proteção, a garantia da proteção social também. O que faz com que a mulher busque uma assistência, ela busque um atendimento de uma forma mais segura, mas ela precisa ter acesso a essas informações. Saber que ela tem onde buscar, que elas têm onde correr, que ela tem grupos, como a Silvia vai trazer, que vai fazer com que ela crie mais força para sair dessa situação, porque sair sozinha é como a gente estivesse brincando de falar, depressão é frescura. A gente acaba entrando na mesma linear. Uma mulher que vai ficando, que tem aí todas as formas de agressões vividas na pele, ela precisa ter força para sair dela. Mas ela sai, desde que ela saiba os caminhos que ela precisa buscar, que ela precisa sair, e ela vai conseguir fazer isso. Quanto pesquisa, a gente vê que os números eles vêm aumentando gradativamente de uma forma muito importante, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil.
Quando a gente faz um contexto aí, um parâmetro nos países, ele varia em torno de 50% a 62%. No Brasil, a gente tem um índice de 35% de mulheres que diariamente apanham. E agora, pasmem ou não, na quarentena a gente chegou em 49%. As mulheres estão ficando em casa, elas estão sendo mais agredidas, e como a Ana trouxe de uma forma bem sutil, muitas vezes elas não percebem que estão sendo agredidas. E eu vi, esses tempos atrás, achei muito interessante uma postagem, que é como se fosse uma história em quadrinhos que ele vem sinalizando. Hoje ele me bateu, eu tô com o olho roxo. Mas é porque ele estava nervoso. No outro dia, ele me ofendeu e me empurrou. Mas foi porque eu provoquei. Ele sabe que eu não gosto. Eu sei que ele não gosta que eu use aquela calça. No outro dia eu apanhei de novo. Mas é porque eu mexi no meu cabelo e eu sei que ele não gostava. Ele já tinha me dito isso no começo da relação. E eu fiz. E a gente vai acostumando e vai ficando por medo, ou às vezes pela família, pelos filhos, e não consegue sair da situação. Então, hoje, mulheres, nós temos leis que nos respaldam. Nós temos profissionais que são capacitados para conseguir acompanhar, conseguir dar esse suporte. Mas quanto profissional de saúde, agora eu faço um apelo para vocês, principalmente profissionais que vão estar nessa linha de frente. Hoje não é fácil para a mulher entrar numa delegacia e lá se expor numa situação de que ela sofreu um abuso, sendo ele de qualquer categoria, justamente pelos pré-julgamentos que ela vai sofrer. Mas quando ela chega na atenção à saúde, ela espera receber saúde, independente do que ela vai ter ali, é do momento que ela viveu. Nós vamos precisar, quanto profissionais, independente se eu sou uma profissional mulher, uma profissional do sexo, um profissional do sexo masculino, ali eu sou profissional. E eu preciso respeitar de forma íntegra aquela mulher que vai chegar para que a gente dê o atendimento para ela. Mas eu acredito que a Silvia ela vai conseguir falar bastante sobre o grupo, sobre como procurar ajuda, como buscar, o que eu faço dentro de uma proporção de um grupo. Eu preciso ter vergonha de falar que eu passei por isso, e eu vou convidar a Silvia para falar com a gente um pouquinho. Boa noite, obrigada, Gi. Bem, então meu nome é Silvia, né? Como vocês já sabem, eu trabalho no CAPS 2 e eu vou falar. O Paulo já deu uma prévia, né, da necessidade desse grupo, né? Nós começamos a perceber na equipe que as mulheres que chegavam para a gente, né, elas tinham passado por algum tipo de abuso, né? Podia ser desde a infância, às vezes começou lá na família, né, com o pai, com irmão, tio, avô, vizinho, né, na escola, e às vezes ela carregou esse abuso, né, que foi só lá na infância, por tempo indeterminado. Às vezes ela continuou tendo algum tipo de abuso durante a adolescência, né, chegando às vezes até o estupro, né? Ou então dentro do próprio casamento, né? Onde ela era violentada de todas as formas, como a Ana já colocou os tipos de abuso, ou até o estupro, né? Que eu acho que é uma das formas mais violentas, né? Que possa existir, né? E aí elas vinham com um sofrimento muito grande. O CAPS começou a partir do ano passado a receber pessoas, né, com problema de tentativa de suicídio, né? E essas mulheres chegavam com uma forte vontade de tirar a vida, né? Não que quem pense nisso quer de fato morrer, né? A pessoa não quer morrer, ela quer aliviar um sofrimento que ela está tendo, que ela sente. Então, elas chegam e quando você vai ver a história de vida dessas pessoas por trás, tem um sofrimento muito grande, né? Nada é redondo, né? Por isso que você chega na fase adulta, né? Pensando em tirar a própria vida para aliviar aquele sofrimento. Então, baseado nisso, nós resolvemos fazer esse grupo para ver se a gente conseguia ajudar essas mulheres. Então, eu sentei com o Paulo, nós fizemos um esquema de que a gente faria um grupo de 6 encontros,
tá? Para fazer algumas orientações, né? Para criar ferramentas para essas mulheres, né? Para que elas pudessem se empoderar e descobrir de fato, né? O que estava acontecendo, para ver se elas conseguiam resolver, né? Esse problema. Né? Então aí nasceu o nosso grupo. E aí elas chegavam para a gente ia contando para elas o porquê do grupo, né? O que ia ser falado nesse grupo, e a gente percebia que elas iam ficando muito à vontade com a gente, né? E aí, para que não tenha nenhuma estranheza também de fazer esse grupo junto com um homem, eu precisava de um parceiro, independente de gênero, né? Que não fosse machista, que não tivesse traços machistas, né? E um profissional, apesar de tudo, né? Para me ajudar com aquelas mulheres, né? E aí, então, a gente começa o grupo dizendo para elas o que vai ser feito e os temas, né? Um dos temas que a gente traz é o feminismo. E a gente sabe muito bem que dentro da nossa sociedade as mulheres não têm muito essa noção do que é ser uma feminista, né? Quando se fala, eu sou uma feminista, muitas vezes você é vista como uma pessoa, né? Briguenta, uma pessoa que não se depila, que não toma banho, que, enfim, né? Que só pensa em coisa ruim, né? Mas aí, quando elas descobrem que ser feminista, né, é apenas participar de uma luta por direitos de igualdade, né? O feminismo nada mais é que isso, é uma luta por direitos de igualdade, né? Que vem desde o século passado essa luta, né? Muitas mulheres morreram e lutaram para que hoje a gente pudesse ter o que a gente tem. Vamos citar algumas das conquistas, né, que o feminismo nos trouxe, né? Direito de trabalhar, né? Até algum tempo atrás, né? Até aí, se a gente for pensar uns 60, 70 anos atrás, a gente não podia trabalhar, né? Depois, quando a gente conseguiu o direito de trabalhar fora de casa, a gente tinha que ter autorização do marido. Então, essa foi uma das lutas muito importantes do feminismo, né? Uma outra luta foi o direito ao voto, né? Se a gente for pensar, tem 55 anos esse direito. É um bebê ainda. E aí a gente conseguiu não só o direito a votar, como o direito a ser candidata também. E olha, depois de 55 anos, quantas mulheres a gente vê, né, no Congresso, né, numa Câmara de Deputados, né, de prefeitura. Então, olha como a nossa luta ainda é longa e extensa ainda, né? Nós conseguimos o direito ao anticoncepcional, né? A mulher passou a ter direito, isso em 1962, me parece, ela começou a ter direito a tomar um anticoncepcional para decidir se ela queria ser mãe ou não, né? Então, e ainda assim, até alguns anos atrás, ela precisava da autorização do marido, né, para decidir se ela queria, se ela podia fazer uma laqueadura e eu não quero mais ser mãe ou não, né? Olha que absurdo, século 21, né? E dos direitos mais importantes, né, sem sombra de dúvida, foi a Lei Maria da Penha, né? E isso também é uma luta do feminismo, né? Então, quando alguma mulher diz, eu não sou feminista, eu acho que ela desconhece o termo, né? Porque se de fato ela conheceu o que é ser feminista, não tem como não ser. Não tem como não querer participar dessa luta linda, né? E que ainda tem tanto para conquistar, né? Depois de tanto tempo, né? Eu acho que a gente confunde um pouco as mulheres, né? A gente fala, vamos falar assim, feminismo, né? Feminismo, sim, seria o mesmo que machismo, só que o inverso. Aquela mulher que quer se sentir superior ao homem, né? Aí sim é feio. Porque se a gente luta por igualdade, a gente quer ser igual só. A gente quer ter os mesmos direitos, a gente quer ter o mesmo salário, né? A gente quer ter justiça, né? A gente quer poder fazer o que a gente quiser, né? Como eles sempre fizeram a vida toda, né? O que eles quiseram,
sem ninguém dizer nada para eles, que não podia, que tinha que alguém autorizar ou não, né? Então, olha, eu acho que é uma das grandes conquistas do feminismo, né? E o feminismo não deve existir, tá? O machismo, sim, né? Que é o homem se sentir muito empoderado, um ser superior, né? E de um valor maior que o nosso. Esse é o machismo, tá? E a gente pega muitas mulheres machistas, né? Que acabam. Nós criamos os homens e nós os criamos machistas, né? Então, se a gente tiver um filho, um homem e uma mulher, a gente fala para a menina: vai pegar água para o seu irmão? Arruma a cama do seu irmão? Seu irmão quer comer o miojo, vai lá ele, né? Então a gente reproduz isso no homem, né? A gente faz com que ele continue se sentindo empoderado, que ele continue um ser superior, né? A gente não cria eles com igualdade. Então eu acho que isso é um papel nosso, né? Fazer esses homens mudarem, né? A gente trabalha fora e o homem também, e a gente chega em casa e ele fica sentado no sofá, a gente vai fazer a janta, vai pôr a roupa na máquina, a gente vai fazer as tarefas de casa, né? Eu sempre falo que quem mora na casa não ajuda, faz e pronto. Então eu acho que a gente tem que, a partir de pequenos gestos, a gente vai mudando esses conceitos na sociedade, vai criando homens melhores, homens com visão feministas, né? E, né? Aí a gente fala um pouquinho para elas também, a gente fala sobre sororidade, que eu acho de uma importância hoje em dia, assim, para nós, que a sororidade seria, né? Essa dar-se as mãos mesmo, né? Irmãs, mulheres unidas, né? Então a gente se respeita uma outra, a gente se ajuda e a gente não fala mal uma da outra, né? É muito comum a gente ouvir, né, uma mulher dizendo assim: mas você viu a roupa dela? Né? Você viu o decote? É para chamar atenção. Você viu o comprimento da roupa dela? Né? Isso não vem nem da boca de homem, às vezes é a própria mulher, né, que fica denegrindo a imagem da outra, né? Como se ela não pudesse ser dona do corpo dela e decidir o decote dela, o comprimento da roupa, né? Você viu a mulher ontem, ela foi violentada, mas você viu 10 horas da noite, ela estava num ponto de um ônibus. O que ela estava lá fazendo sozinha? Estava pedindo, né? Não, não estava, né? Ela tem direito de estar onde ela quiser, a hora que ela quiser, né? Quem não tem direito é o homem de achar que deve violentá-la porque ela estava lá nesse momento. Nós não somos instrumentos, nós não somos objetos de sexualidade, dos desejos deles, né? A gente pode fazer o que quiser, né? Olha, aquela mulher sentada no bar, tomando cerveja, as duas lá dando risada, bebendo, e daí, né? Você já viu alguém falar que o homem estava sentado no bar, bebendo, dando risada, aquela hora, ou mesmo durante o dia? Eu acho que a gente tem esse direito de igualdade, né? Então, quando eu vejo uma mulher falando mal de uma mulher, denegrindo a imagem dela, né? Porque ela faz o que o homem fez a vida inteira, sem julgamentos. Eu fico muito brava. Eu falo, gente, isso não pode mais existir, a gente não pode mais ter esse tipo de fala, não é mais no século XXI, né? Eu acho que a gente tem direito a fazer o que a gente quiser, né? E quando fala, mas ela é, a gente sempre ouve, né? Uma puta. O que é puta? Né? Uma mulher que faz o que o homem fez a vida inteira, sexualmente? Né? Nós não temos direito de fazer sexo com quem a gente quer, a hora que quiser, com quem quiser. Ninguém tem isso. O homem faz isso e ninguém o julga, né? Então eu acho que a gente tem que se livrar desses preconceitos, desses conceitos e julgamentos inadequados, né? De falar da roupa da mulher, do cabelo da mulher. Se eu quiser ter cabelo comprido, eu tenho. Se eu quiser ter cabelo curto, eu tenho. Se eu não pintar, eu não pinto, né? E não é porque eu tenho cabelo curto que vai decidir o meu gênero, né? E
E assim, a gente conversa com elas e a gente vai falando e elas vão se soltando e vão entendendo, né, essa necessidade de se empoderar, de ser feminista, de começar a lutar também. Aí, quando elas trazem as queixas, né, do marido, aquelas seduções dele, né, que ele fala, mas ele fala que eu não preciso trabalhar porque ele dá tudo que eu preciso, né? O homem agressor, ele é extremamente sedutor, né? Então ele fala, você não precisa, deixa que eu faço, deixa que eu trago, né? E aquilo ele vai mantendo ela ali naquele mundinho dela, naquele cárcere privado, sem que ela se dê conta, né? Ele vai manejando a situação de uma forma que parece até bonitinha e ela vai caindo naquilo, né? Vai caindo naquela sedução. Então ela vai ficando primeiro dependente dele, né? Financeiramente, emocionalmente, e aí depois começam muitas vezes o tipo de doenças, como a Ana já colocou, né? Psicológicas, né? Ele me ofende hoje, amanhã ele me dá um empurrão, depois vem um tapa, e aí a gente diz para elas que a gente não precisa aguentar isso, que a gente não precisa, né? E o grupo também não é para dizer para elas que elas têm que se separar do marido, do parceiro e abandonar. Não. É para criar ferramentas para que elas decidam se elas querem continuar naquela situação, se elas querem mudar aquela situação ou se elas querem sair daquela situação, tá? Ninguém vai dizer para elas o que elas têm que fazer. Elas vão se empoderar e aprender como fazer com aquela situação. Nós já vimos mulheres que mudou o casamento através daquele grupo, porque através da mudança dela de comportamento, o marido teve que mudar também o comportamento dele, porque ele falou, opa, agora eu tô lidando com uma mulher empoderada, né? Ela mudou, eu tenho que mudar. E se ele não quisesse a perder, ele mudar também, né? E tivemos mulheres também que tiveram coragem de largar o parceiro, independente do gênero, né? Se era um homem, se era uma mulher, elas tiveram coragem de largar aquele relacionamento abusivo, porque elas viram que aquilo era o que as adoecia, né? Então é isso, o grupo não é para decidir a vida de ninguém, tá? A gente está lá para ajudar essas mulheres simplesmente a tomarem conta da vida delas, do jeito que elas quiserem e como elas quiserem. Que quem decide é somente elas. Ninguém julga, ninguém decide. E é isso, o nosso grupo, tá? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Eu vou passar a palavra agora para a Gabriela, tá? Obrigada, Silvia. É bem bacana saber, né, como funciona esse grupo. E eu vou começar dando o meu relato, assim como a Silvia falou, a Ana também falou, né, sobre os tipos de abuso e agressão. Então é uma coisa que começa bem sutil, né? Eu tive 2 relacionamentos onde eu sofri agressão e começa muito sutil. Primeiro, eu não gosto desse vestido porque ele é muito curto, você não vai sair comigo com esse vestido, porque os homens na rua vão olhar para você. Você tá sendo simpática demais, né? Por que você tá sorrindo para ele? Você tá sendo muito simpática. Você tá dando moral para ele. Você quer dar para ele? Isso são falas que eu ouvi, né? Então aí eu fui me fechando. Então aí eu era uma pessoa que eu não sorria mais. Por quê? Eu não podia sorrir. Porque se eu sorrisse era porque eu estava caçando, né? Entre aspas, eu estava caçando homem ou qualquer outra pessoa, assim. Então, e aí começa de uma forma sutil, vai te podando, te afasta dos amigos, porque nenhum amigo seu presta, os seus amigos não prestam, você se afasta dos amigos, se afasta da família, e é uma coisa assim que vai te destruindo, né? Como a Silvia disse, eles são sedutores, mas eles são manipuladores, né? Independente do gênero, seja homem ou mulher, né? A pessoa abusiva, ela é manipuladora. Então aí vai te manipulando. E assim, eu sempre gostei muito de ativismo, sempre curti estudar, né? E estar em contato com as pessoas, sempre gostei bastante. E aí eu fui me fechando. E aí eu não fazia mais as coisas que eu gostava, porque a pessoa não gostava, não me permitia, né?
Mas eu fui me deixando levar por essa situação, até que chegou na agressão física. E aí como a Gi disse, né, a gente tem vergonha, eu tinha muita vergonha, porque assim, como que eu já me entendia como feminista, como que eu estava passando por aquilo, né? É, como que eu me permitia estar ali? Mas eu estava destruída, a minha autoestima não existia mais, eu me sentia um lixo, eu me sentia feia, eu me sentia burra, eu pensava que ninguém mais ia se interessar por mim, eu me sentia um lixo mesmo. E aí eu ficava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu tinha vergonha de contar para minha família o que tinha acontecido, eu não tinha coragem, porque eu falei, sabe, eu vou contar, eu vou ser julgada, com certeza eu vou ser julgada. Porque assim, é muito simples falar, separa, mas não sabe que você tem uma dependência emocional. Eu tinha uma dependência emocional muito grande, eu não tinha uma dependência financeira, não tinha filhos que me ligavam à pessoa, mas eu tinha essa dependência emocional. Então eu não conseguia, era uma coisa assim que todo mundo me falava, até o passo que eu denunciei, fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, fiz exame de corpo de delito pela agressão, e a minha família, olha, você, né, precisa terminar, meus amigos, ninguém suportava essa pessoa, olha, você precisa terminar, e eu acabava voltando, porque eu não conseguia me desligar, né? Então é aquela coisa do cabo de guerra, você fica puxando, puxando e ele te machuca, né? Até o ponto que você solta, você simplesmente solta a corda e aí você se sente mais leve. Mas isso foi um processo de anos, assim, que demorou para eu poder resgatar a minha autoestima e falar: não, poxa, eu sou uma pessoa legal, eu sou interessante, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, voltar a estudar. Então, é um processo muito grande. Então, é muito bacana a fala de todos os profissionais da saúde de não julgar. Gente, não julga, sabe? Porque você não sabe a dependência emocional que a pessoa tem. Então, e também eu acho que eu reconheço isso, que são coisas que se repetem. Queria falar para as pessoas que têm filhos, assim, principalmente homens que têm filhas mulheres, porque a gente aprende desde pequena que a agressão é um ato de amor. Então você apanha do seu pai porque o seu pai te ama, o seu pai grita com você porque ele te ama. Então, eu demorei 30 anos para perceber isso, que agressão não é amor, né? Então, isso ficou no meu subconsciente. Então, eu procurava parceiros que repetiam essa agressão comigo. Assim, demorou toda a minha vida para eu poder entender que isso estava no meu subconsciente e que eu buscava parceiros assim. Então, se você tem filhos, assim, a violência, ela não é um ato de amor. Então, é mais fácil você conversar, quer deixar de castigo, deixa de castigo, mas não agride. Não ensina para sua filha mulher que você está batendo nela porque você a ama. Porque quando ela crescer, ela vai buscar um parceiro ou uma parceira, né? Que vai reproduzir o que ela vivenciou, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, agora eu dei o meu relato, né? Eu vou passar para o Paulo e aí a gente continua o nosso bate-papo. Paulo tá sem áudio. Tá sem áudio, Paulo. Precisa pôr o áudio. Bom, enquanto o Paulo vê aí, eu acho muito enriquecedor, né, Silvio, que você trouxe para a gente e a Gabi com esse relato, né? Eu acho que a gente precisa ter essa postura, né? A gente sabe também que isso acontece muito, e inclusive na criação, né? Eu tenho filha, então eu sempre tenho filho, então desde pequena, às vezes eu falo para ela está aqui me ouvindo, eu falo, quando ela fala alguma coisa de menino, de paquerinha, eu falei, ele trata bem as mulheres, né? É uma das, eu sempre
primo muito por isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Paulo. Obrigado, Ana. Voltou aqui. Não sou muito bom aí na tecnologia e eu estava apertando aqui no botão errado. Mas antes de eu começar a minha fala, é importante eu dar um salve aqui para algumas pessoas que aqui estão. Tem o Fábio André, que é psicólogo aí em Caxias do Sul, que está acompanhando essa live, a Gláucia Dias, que é gestora do CAPS, que também está acompanhando a live, alguns alunos da escola, né, algumas pessoas aí da comunidade de Araraquara aí também que vêm assistindo a live. Então, eu vou falar agora a respeito dos equipamentos que a gente tem aqui na cidade. Graças a Deus, a cidade de Araraquara, o nosso município, ele tem um suporte muito bom aí no que diz respeito aos equipamentos. Então, aqui na cidade, a gente tem a Delegacia da Mulher, né, que vem aí já atuando há um certo tempo, e acho que uma das coisas que a gente até discutiu ontem na nossa reunião, que foi extremamente produtiva, o quanto que é importante, numa Delegacia da Mulher, a gente ter profissionais preparados, de fato, para ouvir essas mulheres, a situação que elas estão levando lá, e que esse atendimento ele seja realizado por uma mulher lá dentro da delegacia, né? Porque a mulher ela já vem de uma situação aí de violência como homem, e de repente ela chega numa delegacia e se depara também com outro homem, e para piorar mais ainda a situação, se esse homem não tiver o preparo adequado, o manejo adequado, esse homem acaba agredindo aí também essa mulher, né? A mesma coisa se essa mulher também se deparar com uma profissional mulher que também não for preparada, ela vai acabar também sendo agredida aí por essa mulher. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente luta, que é importante colocar, né, o quanto que as pessoas profissionais que trabalham aí com mulheres vítimas de violência, o quanto que elas precisam aí se aperfeiçoar, o quanto que elas precisam estudar, e realmente só ir para essa área se de fato elas se identificarem, né? Até para a gente não cair aí nessa situação aí do preconceito, da falta de empatia, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Uma crítica que eu faço, né? Não só aqui a Araraquara, mas eu acho que no Brasil inteiro, eu penso que na Delegacia da Mulher deveria ter um profissional da psicologia e um profissional aí da assistência social para fazer um acolhimento aí devido a essas mulheres, porque a gente sabe o quanto que é difícil você verbalizar essa situação aí, o quanto que isso mexe nas feridas das mulheres, né? E aí precisaria ter esse apoio aí psicológico aí já desde o início aí, quando elas tomam aí essa coragem de ir até a delegacia. Porque muitas vezes, no primeiro momento, não vão à delegacia, né? Às vezes procuram outro equipamento, e aí só no outro momento que procura a delegacia, mas eu acredito que deveria ter aí um profissional da psicologia e da assistência social para amparar aí de uma forma mais qualificada essas mulheres. Mas aqui na cidade a gente tem esse equipamento, né, que vem funcionando aí. Além disso, além desses equipamentos, a gente tem a Defensoria Pública, que é um equipamento do Judiciário, a qual a nossa Defensoria Pública fica aqui na Rua 3, próximo ao Parque Infantil, e eles trabalham na perspectiva aí de equipe muito profissional, interdisciplinar, não só com os defensores públicos, mas com os estagiários de psicologia, da assistência social, os profissionais psicólogos, profissionais da assistência social, onde muitas vezes essas mulheres elas têm o direito de estar procurando a Defensoria Pública aí, pelas mais diversas razões, né? E aí, conversando com o Bruno, né, eu tenho um contato mais estreito com o Bruno, que é o psicólogo da Defensoria Pública, e a Maurilene, assistente social, e aí o Bruno estava me explicando, né, que na Defensoria Pública aqui de Araraquara existe um atendimento aí diferenciado, né, um atendimento aí, eu diria que muito bem qualificado por essa equipe a qual o Bruno faz parte. E aí, nesse atendimento diferenciado, toda e qualquer mulher aí, vítima de violência doméstica ou não, né, mas no caso aqui a violência doméstica, ela pode estar procurando a Defensoria Pública para um atendimento jurídico, e aí o Bruno estava me explicando que muitas vezes nesse atendimento jurídico, de forma bem sutil, quando a mulher se sente segura diante daquele profissional que ali está na frente dela, ela acaba se sentindo à vontade para
falar aí relatar aí a questão da violência, né? E aí, nesse momento, como o Bruno é homem, o Bruno, ele deixa, no caso, essa mulher muito bem à vontade aí para dar continuidade a esse atendimento com ele. Caso essa mulher não se sinta bem pelo fato dele ser homem, o Bruno, ele para esse atendimento e aí ele vai lá na equipe, conversa com a estagiária de psicologia, com a Maurilene, que é assistente social, e aí já, no mesmo momento, encaminha aí essa mulher para dar continuidade aí, né, a essa conversa, né, que eu acho isso extremamente respeitoso, né, por parte dos nossos colegas aí da Defensoria Pública. Então, a mulher também ela pode estar procurando esse atendimento lá para orientações de possíveis medidas protetivas, né, em relação à violência, em relação à questão de uma coisa que o Bruno colocou que eu achei legal, a Defensoria Pública aqui de Araraquara, ela trabalha em consonância com a Delegacia da Mulher. Então, muitas vezes, diante dessa situação, essa mulher ela já é encaminhada aí para a Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrência, até porque antes da pandemia só poderia ser ingressado com uma ação a partir do momento que essa mulher tivesse um boletim de ocorrência, né? E aí agora, com a questão da pandemia, eles estão aí conseguindo ingressar com uma ação independente de ter aí esse boletim de ocorrência, mas anteriormente funcionava dessa forma. Espero que, após a pandemia, também funcione nesse estilo que está acontecendo agora, independente do BO, que essa ação aí, ela já tem um início e um andamento, né? E aí elas podem estar procurando orientações da Defensoria em relação a divórcio também, a dissolução de uma união estável, se for o caso dessa mulher, né, se ela estiver em uma união estável, pode estar recorrendo também aí à Defensoria Pública para estar procurando aí os seus direitos no que diz respeito à pensão de alimentação aí, mesmo que seja provisória aí, para que seja garantido o direito de que os seus filhos tenham aí essa pensão, né? E uma coisa que eu acho legal bastante, né, que os profissionais da Defensoria, eles trabalham em consonância aí com os outros equipamentos da saúde, com os equipamentos da assistência social, que no caso a gente tem o CREAS Girassóis aqui na cidade, que é Centro de Referência Especializado da Assistência Social, sobretudo quando existem situações de violência doméstica, onde o núcleo familiar tem algum componente da família que seja vulnerável, como criança, adolescente ou idoso aí, acima de 60 anos, que acaba sendo acometido por essa violência, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, o Bruno e a equipe dele acabam encaminhando para o CREAS Girassós, onde o CREAS Girassós vai desenvolver aí um trabalho de acompanhamento dessas famílias, né? Além disso, eles encaminham, dependendo aí da situação, eles podem estar encaminhando para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o qual eu trabalho, também podem estar encaminhando para o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, eles também encaminham para o CRASMA, que é o Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental do Adulto, aqui de Araraquara, também encaminha para o Espaço Crescer, quando envolve criança, para o Centro de Referência do Jovem e do Adolescente, né? Onde esses equipamentos trabalham aí na perspectiva de equipe interdisciplinar e muito profissional para estar acolhendo aí não só essa mulher, mas os entes queridos que faz parte aí desse núcleo familiar, que com certeza vão estar aí em situação aí de vulnerabilidade, que precisa de um suporte aí psicológico, muitas vezes de um suporte psiquiátrico, de um suporte de uma terapeuta ocupacional, de um assistente social, né, dentre outros profissionais aí, os quais laboram aí nas equipes. Além disso, a gente tem o Centro de Referência da Mulher aqui em Araraquara, que a Defensoria Pública também trabalha aí em consonância com o Centro de Referência da Mulher, assim como todos os outros equipamentos. Eu mesmo já atendi casos de violência, onde eu precisei fazer um trabalho em conjunto aí, nós, enquanto profissionais do CAPS, juntamente com os profissionais do Centro de Referência da Mulher, exatamente para dar um suporte melhor a essa mulher, né, e quando ela vai para esse Centro de Referência da Mulher, ela acaba se empoderando mais, ela acaba
detectando melhor aí essa situação e encontrando aí ferramentas de uma forma mais adequada para saber lidar melhor aí com essa situação, se encorajar e procurar dar um basta nessa situação. Então, o pessoal do Centro de Referência da Mulher desenvolve aí um trabalho bem bacana. A gente não pode esquecer que a gente tem o Centro LGBT aqui em Araraquara, que quem sofre aí violência não são só as mulheres, mas a gente tem os homossexuais que também sofrem violência doméstica, a gente tem as mulheres trans que também sofrem violência doméstica, a gente tem, além disso, a gente tem as travestis, né, que hoje em dia a gente sabe que são pessoas que sofrem bastante violência doméstica, tanto no seu núcleo familiar, quanto na rua, no ambiente externo, sobretudo as mulheres trans também, né, que como é algo diferente, infelizmente a sociedade ela ainda não sabe lidar muito bem com aquilo que é diferente e acaba julgando, e aí é onde essas mulheres acabam muitas vezes sofrendo, eu diria que até um pouco mais além, né, em relação a essas questões aí, ao preconceito que ainda é colocado para as mulheres trans e para as travestis. Então a gente tem um centro LGBT aqui em Araraquara, que quando é o caso a gente encaminha, a gente liga, a gente discute o caso, e a gente faz aí um trabalho em conjunto. No CAPS, a gente atende também essas mulheres trans, né? A gente tem 2 pacientes trans no CAPS, a qual a gente atende, e a gente viu uma evolução muito grande aí, um resgate aí no que diz respeito à autoestima, ao se entender como mulher trans, como travesti, né? E é um processo aí muito legal, porque a gente percebe essa transformação, a gente percebe essa aceitação aí por parte dessa mulher que chega despedaçada aí para a gente, né? E a gente consegue perceber essa evolução aí. Os CRAs dos bairros também podem estar orientando essas mulheres, né, de forma adequada e onde procurar ajuda, pode estar ligando em qualquer equipamento da saúde, da assistência social e do judiciário para estar discutindo aí esses casos e para estar fazendo o encaminhamento, mas nunca deixar de lado que, apesar da gente encaminhar, mas a gente precisa fazer aí um acompanhamento longitudinal, né? Porque esse paciente, essa paciente aí, ela vai estar transitando aí nos mais diversos equipamentos que a gente tem dessas 3 esferas aí, seja a esfera do judiciário, da assistência social e da saúde. A gente tem também aqui em Araraquara a Casa Abrigo, né, que quando são mulheres que estão aí em situação de extrema vulnerabilidade, para a gente evitar que o pior aconteça, muitas vezes é indicado, é analisado, é estudado, e quando é indicado o caso de retirar essa mulher aí do ambiente para evitar que essa mulher seja assassinada ou para que ela seja agredida de uma forma mais aí contundente, essa mulher ela é encaminhada para uma casa-abrigo que a gente tem aqui na cidade, o qual as pessoas não podem saber o endereço, muitas vezes nem as pessoas da própria família dessa mulher podem saber o endereço, no intuito de preservar aí essa mulher e os seus filhos, né? Até que a coisa aí tenha um andamento e tenha um desfecho aí que seja favorável aí para as nossas mulheres. Além da casa-abrigo, eu não sei se tem algum outro equipamento, se as minhas colegas podem aí me ajudar no que diz respeito aí a esses equipamentos, se eu esqueci de algum, mas é importante enfatizar que a Araraquara, ela tem, graças a Deus, ela tem um suporte muito bom aí nos equipamentos de saúde, da assistência social e do judiciário, né? A gente faz um trabalho aí de perto aí com essas 3 esferas aí, onde a gente está sempre se comunicando, ligando, discutindo o caso, ou muitas vezes encaminhando aí guia de referência, de contra-referência, mas estamos ali juntos, né, e muitas vezes desenvolvendo esse trabalho junto. Essa mulher, às vezes, ela passa por um atendimento em 2, 3 serviços aí ao mesmo tempo, né, porque a gente precisa fazer esse acompanhamento de perto, né, naquele serviço que ela está, e aquele serviço que a encaminhou precisa fazer esse acompanhamento aí de forma longitudinal, né, que é para a gente ir dando um suporte adequado aí. Então, acho que a minha fala era essa. Se eu esqueci algum equipamento, alguém pode estar me colocando aqui para eu poder estar dissertando aí para vocês, porque às vezes não dá para a gente lembrar de tudo, né? E para finalizar a minha fala, eu acho que é bastante importante, quando a gente fala de políticas públicas para mulheres,
uma das coisas que eu venho batalhando aí há um certo tempo, mas talvez não tenha tanta credibilidade aí nos órgãos, né, sobretudo no órgão com o qual eu trabalho também, às vezes a gente é um pouco desacreditado, né? Não o meu local de trabalho, o CAPES, que os meus colegas acreditam bastante no meu trabalho, se envolve, e a gente discute bastante, mas talvez a própria prefeitura em si. Eu acredito que em Araraquara, o que ainda está faltando aí de políticas públicas para mulheres, seria um trabalho que poderia ser feito com esses agressores. Muitas vezes esses agressores, eles são apedrejados e como medida aí é só uma prisão, coisas desse tipo, e ele é esquecido. E a gente esquece que esse agressor, ele precisa aí de um suporte psicológico. Porque, gente, é sabido, pela minha experiência e pelas leituras que eu venho fazendo aí dos artigos recentes, que, pelo fato, como bem colocado aí pelas minhas colegas, a mulher, ela tem uma dependência muito grande emocional. Muitas vezes uma dependência emocional maior do que uma dependência financeira. E essa mulher, em algum momento, ela vai voltar para esse homem, e esse homem não foi trabalhado. Esse homem, ele precisa ser trabalhado. Eu acho que, como política pública, e eu diria que até compulsória, à medida que se abre um boletim de ocorrência contra esse homem, que é constatado aí essa agressão, além desse homem responder judicialmente, esse homem deveria ir para um tratamento compulsoriamente, né, para a gente trabalhar essas questões. Porque nos textos e nos artigos que eu venho lendo aí, esses agressores, eles vêm passando aí de geração em geração por situações de violência. Então, muitas vezes essa mãe era violentada por esse pai, essa avó era violentada por esse pai, e em alguns momentos ele se inclina a sair dessa situação, mas ele não consegue, porque ele também não tem um grupo, ele não tem um atendimento para refletir o que leva ele a fazer isso, né? Qual que é o verdadeiro conceito do amor, qual que é o verdadeiro conceito do cuidar, como a Gabriela Barbosa expôs aí muito bem, né? Muitas vezes aprendeu que o apanhar, que o bater é o amor, né? Eu estou batendo para te corrigir porque eu te amo. E aí esse homem, ele acaba reproduzindo. Eu acho que uma das formas que a gente tem aí para quebrar esse ciclo vicioso é fazer um trabalho com os homens também nesse sentido, porque isso é política pública para a mulher, não é política pública para homem, né? Porque a mulher, ela está no meio aí desse furacão. Então, assim, eu aproveito e deixo um apelo aí aos governantes de Araraquara, né? Seja prefeito, seja vereador, né? Seja deputado estadual, deputada federal, vamos implementar esse tipo de trabalho aqui, né, na nossa cidade, porque, com certeza, os lugares que já têm esse tipo de trabalho desenvolvido aí com esse homem, em consonância com a mulher, as estatísticas mostram que o índice, né, de recaída desse homem no que diz respeito à violência, ela diminui, né, porque a gente trabalha aí com esse homem essas questões. E à medida que a gente faz esse trabalho, assim como as mulheres vão entendendo, esse homem também ele vai entendendo, né? O que dá margem para que ele venha sair aí dessa situação e muitas vezes até que esse casamento não seja destruído, mas que ele mude aí o seu comportamento perante essa parceira. Então, assim, fica o apelo aí, né? Eu acho que é um projeto bastante importante, eu me coloco à disposição, né, para que algum governante, se tiver interesse em discutir sobre isso, em como implementar aí esse tipo de atendimento para os homens. Eu acho que eu, enquanto psicólogo, eu, enquanto equipe do CAPES, a gente se disponibiliza aí a escrever esse projeto, né? A gente não quer as coisas para a gente. Eu acredito que política pública ela tem que ser feita aí para a coletividade, independente de quem vai fazer o projeto de lei ou não. Então, a gente fica aberto aí, em nome da equipe, eu me coloco à disposição, a nossa equipe se coloca à disposição para discutir essas questões aí de políticas públicas para mulheres, sobretudo para esse homem que é agressor, para a gente aí quebrar esse ciclo, que é um ciclo extremamente doentio, né, de comportamentos doentios, que esse agressor vem aí reproduzindo. Acho que a minha fala era essa, espero que tenha contemplado aí a todos, né, e agora eu passo a palavra à minha colega Ana Paula, para a gente fazer aí a nossa despedida, e para ficar um tempinho aí respondendo aí algumas questões
que porventura vocês colocarem. Caso a gente não consiga responder tudo agora, a gente se disponibiliza aí a responder um a um, né, de uma forma muito afetiva, de uma forma também tão esclarecedora o quanto foi a fala das minhas colegas aí. Então, Ana, é com você agora. Bom, muito rico aí de detalhes, né? Quero falar um pouquinho aí desse seu projeto, né, de políticas públicas. Eu acho de extrema importância. A gente sabe que isso já acontece em alguns países. Se a gente começar a ler artigo, né, se a gente começar a pensar em desenvolvimento, eu acho que é importante também para que não se reincida, né, para que ele não se torne reincidente. Eu vejo isso de uma grande importância. Né? E a gente também, nós estamos aqui falando de mulheres, né? Mas é importante que a gente esteja atenta aí a esse homem que muitas vezes, se a gente fizer um projeto de pesquisa, nós vamos ver que eles foram reincidentes, né? Que ele saiu de uma e foi para outra, né? E continuou aí batendo, né? Continuou praticando aí esses abusos, né? Seja ele qual for. Então, eu acho que é bem bacana, né? A gente pensar, né? A gente elaborar sobre isso, né? Se tiver aí, você tiver essa oportunidade com a equipe, né? Eu acho que é de grande valia para nós todos, né? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, né? Sobre essa questão que a Giovana falou do suporte financeiro, né? Às vezes a mulher ela está presa ao homem, né? Porque ela está dependendo dele. Então a gente precisa encorajar ela a buscar algo, né? Que torne ela independente, né? Nós estamos aí, como a Silvia bem colocou, nós estamos em pleno século XXI. Nós temos o mundo aí a nosso favor, né? Nós buscamos por isso, nós buscamos por estar aqui, né? Por chegar em algum lugar. Então, é importante que a gente dê suporte também, né? E que ela busque, né? Busque o seu melhor, né? Em todos os momentos, né? Seja ele qual for. Mas a gente precisa se sentir, né? A gente precisa estar aí apto a fazer alguma coisa e parar de depender. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? E eu já coloquei essa questão da criação, a gente precisa pensar muito nisso, porque algumas coisas são culturais, infelizmente, são culturais, é cultural, né? Menino, né? Menino faz isso, menina faz aquilo, né? Então, infelizmente, as coisas tomam uma proporção maior pelo jeito da criação. Né? Eu não estou colocando aqui em xeque nenhum tipo de criação, mas a gente precisa se policiar em relação a isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. E também exemplos, né? A Gabi colocou isso muito bem. Exemplos, né? Os bons exemplos, porque há estudos, né, Gabi, que falam o que a menina presencia, o que ela vivencia, depois ela vai buscar isso na figura masculina. Então, ela tem lá a figura paterna, né? Ela vivenciou aquilo a vida inteira, e quando ela vai buscar um parceiro, né? Seja ele qual for, ela busca aquilo que ela vivenciou a vida inteira. Por quê? Porque ela acha normal, né? Então, é muito importante também. E para finalizar um pouquinho aí a minha fala, né? Eu acho que a gente precisa se encorajar, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar e a gente, enquanto mulher, né, a gente precisa se ajudar, né? Não falar da outra, apontar a outra, né? De forma alguma. Eu sempre acreditei nisso, né? Nessa questão de nos ajudar, nos incentivar. Né? Eu acho que isso é muito importante para todas nós. Né? E parabéns pelo trabalho aí que vocês desenvolvem, né, no CAPS. Muito bacana. Eu só queria fazer uma colocação antes das meninas colocarem.
Falar que a doutora Kátia, a psiquiatra que trabalha conosco, está nos assistindo agora, e a Kátia colocou que em Ribeirão Preto já existe um trabalho aí nesse sentido com esse agressor, né? Então, acho que está na hora de Araraquara estar fazendo isso. A nossa gestora, a Glaucia Dias, também está acompanhando isso e vem embasando aí a nossa fala, se colocando aí à disposição também para ajudar, né, no que diz respeito a esse projeto e colocando a nossa equipe aí à disposição, que eu acho que isso é bem importante, porque o trabalho ele precisa ser feito em equipe e, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito unida. Claro que, como toda família, em alguns momentos existem as desavenças, que eu vejo como algo extremamente construtivo, mas estamos sempre aí unidos, de mão dadas, né, nessa luta e em várias outras lutas aí. Então, registro aqui o meu muito obrigado a Glaucia Dias. Agradeço também a fala do Moisés Valdivino, né, que coloca aí muito bem lembrado a questão do centro LGBT. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Biagio, que é um aluno meu da radiologia, o qual, essa semana, o Rodrigo me procurou e a gente refletiu bastante aí a respeito desse tema. E o Rodrigo, apesar de ser da radiologia, é um cara muito antenado com as várias questões aí, sobretudo as questões dos direitos aí às mulheres, né? Tem a Tatiana Castros, que é a nossa enfermeira lá do CAPS, uma das, né? Nós temos a Rose também, temos a Viviane, né? Ela está fazendo uma fala aqui, né? Parabenizando a gente e várias outras pessoas que depois a gente vai estar respondendo aí a vocês de forma aí muito esclarecedora, uma a uma. Então, acho que, Gio, agora a palavra é contigo. Fique à vontade. Olha, quando a gente faz essas discussões e quando eu vejo Paulo falando em especial pelas mulheres que estão aqui com a gente, mulheres que vêm aí falar em um posicionamento que é tão importante ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI. Eu queria agradecer as três que estão aqui com a gente, o Paulo em especial, que a gente ainda tem esse tabu de ser atendida por um homem, de que um homem nos atenda, ou de falar isso porque eu fui vítima de um homem, mas também lembrar que nem todos os homens são iguais, que nós somos as mulheres que têm o poder de fazer gerações de homens diferentes, ou de se posicionar de formas diferentes para que eles aprendam a fazer o que é certo. O homem, ele é criado por uma mulher. Ele é ensinado por uma mulher. Ele vai se casar normalmente, ele acaba casando com uma mulher, ou mesmo relacionamento homoafetivo. Eles são pessoas que eles acabam tendo esse relacionamento que esperam afeto do outro, que não vai esperar em nenhum momento um relacionamento de agressão. Como a Gabi trouxe, muitas vezes em casa a gente acha que é normal, dar um tapa, bater, vamos dar uns gritos aqui, gritar funciona. Tem criança que a gente põe isso na cabeça, gritar funciona. Mas sempre se coloquem na situação. Eu gostaria que fizessem isso com um filho meu, com uma filha minha. Será que a pessoa que está do outro lado, ela merece receber isso de uma forma que a gente não gostaria de receber? Isso vale em todas as situações. Quando a Ana disse que a mulherada precisa se unir, é em todos os contextos, até dentro de ambiente de trabalho. A mulher precisa ficar feliz pelo sucesso da outra, a mulher precisa ser incentivadora para que a outra busque conhecimento, busque independência, não fazer como alguns comentários, mas e seu marido? Não vai dar problema no casamento? Quanto mais limitações a gente se permite deixar, mais limitações o parceiro vai aceitar. E isso acaba entrando numa monotonia tão grande que quando a gente tenta fazer uma coisa diferente, isso pode dar um atrito, sim. Mais uma vez, sempre vai começar de pequenos movimentos. Nunca vai começar sendo de uma forma agressiva, exceto quando a gente já sabe aquilo que a gente está se envolvendo. Mas fora isso, manifestações vão aparecer. Independente do estilo de relacionamento que eu tô. Existem, como a Silvia trouxe, nós temos a mulher que ela acha que ela é mais poderosa que o homem, que ela pode gritar, que ela pode sapatear, que ela pode urrar, mas todo relacionamento ele é baseado em respeito. Sendo ele o respeito físico, sendo ele o respeito moral, sendo ele o respeito psicológico, a gente precisa respeitar.
E a gente acaba falhando no processo de deixar as coisas acontecer. Só deixa acontecer. Isso vai passar. Isso vai melhorar. E eu estava lendo uma frase hoje, uma frasezinha bem assim, bem forte e ao mesmo tempo bem pequenininha, que ela fala assim, ó: nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. Então, quando a mulher ela se reconstrói, ela vem muito mais forte do que ela acha que ela pode ser. Isso vem de qualquer problema que a gente passa na nossa vida. Então, sempre um problema, a gente nunca acha que vai sair dele. Parece que um probleminha desse tamanho, naquele momento ele é desse, né? E a gente vai vivendo, ele vai passando, outro dia aparece outro problema, outro dia outro, e a gente vai solucionando. E uma mulher, quando ela consegue sair disso, a Gabi é prova viva, ela se torna uma mulher muito mais feliz com o que ela conquistou, com a conquista. E ela, com certeza, vai ser uma mulher motivadora de outras. Como a Ana disse no começo, ela é uma pessoa que ela é muito motivadora, sim, assim como nós, como mulheres que atuamos diretamente na área de educação, na área de saúde, ou independente da área que a gente vai atuar, nós precisamos ser sempre motivadoras. Motivem, incentivem, abram a cabeça para ouvir de outra mulher que eu estou num momento como esse. Mais uma vez, livre de julgamentos, livre de críticas, deixa que isso ela vai se fazer sozinha, a gente não vai precisar fazer por ela. Ela já numa hora dessa, para ela pedir ajuda, ela se autocriticou demais, ao ponto de chegar e falar, agora deu, chega. Então esse papel que a gente precisa fazer. Fico muito feliz hoje com as medidas que vêm sendo tomadas, com os ambientes que a gente consegue encaminhar os pacientes, as mulheres que passam por isso. Mas nós temos situações que são muito mais agravantes. Temos o próprio relacionamento intrafamiliar dentro de casa. Quantos estupros a gente não atende? Quantas meninas chegam grávidas para a gente de um estupro? E como nós vamos falar? Ela buscou, ela procurou, ela quis. Muitas vezes é uma criança. E é uma menina. E a gente precisa colocar que nós vamos precisar trabalhar isso quanto seres humanos. E esse é o maior desafio do ser humano. Quando a gente fala de empatia, ser empático, se colocar no lugar do outro é muito fácil na teoria. Fica muito bonito a gente falar que a gente vai fazer na teoria. Mas quando a gente se coloca nisso na prática, nós precisamos ter isso dentro da gente. Porque se a gente não tiver a forma, eu não for humano e eu não tiver empatia dentro de mim, eu não vou conseguir fazer isso com o outro. Então reflitam até mesmo como nós somos, para que a gente abra caminho para outras mulheres se empoderarem e com certeza ganharem aí uma proporção muito maior e elas conseguirem fazer o que elas buscam. Uma das perguntas que o Rodrigo trouxe, que eu vi que ele colocou aí, ele fala sobre o que é o empoderamento feminino. Então, o empoderamento feminino é a consciência coletiva que são expressadas em ações por mulheres para que elas consigam chegar onde elas querem. Então, quando a gente fala do empoderamento feminino, é onde eu estou e onde eu quero chegar. E isso é o que a gente tem que traçar para a nossa vida. Eu acredito que a gente faz uma boa explanação, a gente consegue criar uma meta de vida, e isso independente se eu estou num relacionamento ou não. Eu quero agradecer mais uma vez aqui as minhas mulheres empoderadas que estão aqui junto comigo, ao homem empoderado também, que faz esse trabalho maravilhoso de cuidar de mulheres, que são seres tão fortes e ao mesmo tempo tão sensíveis. E nós estamos juntas aí, que vamos colocar a partir de hoje a meta, mulheres motivadoras que motivam outras. Obrigada, e eu passo a palavra aí para a Silvia. É isso mesmo, Gi. Quando você disse agora há pouco, né, que são meninas, é muito bom a gente lembrar o seguinte, né, que quando são meninas, que até os 18 anos, né, elas são prostituídas pelo ECA, né, segundo o ECA. E isso é pedofilismo, tá? Então, a gente às vezes fala, né? Já é uma menina, né? Tem 13, 14 anos, né? E já está se prostituindo. Não, ela está sendo prostituída, porque ela é criança, até os 18 anos, tá? E uma outra fala do Paulo também, quando ele fala que os homens precisam de cuidado, me remeteu a uma questão essa semana. Uma das terapeutas ocupacionais nossa, a Luísa, ela atendeu uma mulher essa semana, né,
que quando ela começou a relatar, né, o sofrimento dela, e ela foi vendo quem era o agressor, quem era o abusador, já tinha nos atendido uma mulher que já tinha sido vítima desse homem, né? Ela esteve no grupo de empoderamento, a ex-mulher desse moço, e agora a gente está recebendo a segunda vítima do mesmo homem. Então, olha o quanto é realmente importante que esse homem receba atendimento, né? Ele precisa também ser tratado, né? Apesar de ser um agressor, né? Ninguém se torna um agressor porque quer, né? A gente precisa olhar ele enquanto ser humano, enquanto um homem, ver o que levou ele a ser um agressor, né? E realmente cuidar para ele parar de reproduzir isso na sociedade, parar de reproduzir vítimas, né? Porque de um mesmo agressor nós já temos 2 mulheres lá no nosso serviço, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também na fala do Paulo é quando ele fala das ferramentas, né, que a gente tem. Uma das perguntas das mulheres no grupo é essa, né? Mas a gente vai lá na delegacia, a gente faz a denúncia e não vira nada, não acontece nada, né? E a gente tenta dizer para elas que não, que é o contrário, que a partir do momento que eu tomo uma iniciativa, né, que eu falo, daqui para frente eu não quero mais isso para mim, né? Aí muda, que a estatística é bem ao contrário, né? Que ela só vai realmente chegar a ser vítima, né? De uma forma mais trágica, como a morte, se ela continuar naquele relacionamento, né? Que ela tem que buscar as ferramentas que nós temos, que a gente tem que acreditar nas ferramentas que a gente tem, que é o que a gente tem ali naquele momento, né? Ainda outro dia teve uma fala dessa, uma das pessoas lá no nosso serviço perguntou, né? Mas funciona? Como que é? As pessoas reclamam que não, né? Então eu coloquei como exemplo, a gente está passando por uma fase muito difícil, e eu não estou falando de Covid agora, não, porque é realmente uma fase extremamente difícil, nunca nós vivemos uma pandemia e está tudo muito novo, tudo muito difícil, né? E nós vamos ter que trabalhar com essas consequências aí mais para frente. O CAP já está se organizando para isso e que isso aconteça, e a gente já está tomando as providências, né? Porque vai acarretar lá na frente, e a gente já está sentindo isso, né? O adoecimento mental de todas as formas, né? Mas eu disse para elas, você já pensou, por exemplo, nós temos uma ministra hoje da família, né? A Damares, extremamente equivocada, que não acredita, que tem conceitos equivocados, absurdos, né? Ela xinga a gente feminista quase todas as oportunidades que ela tem, sem perceber que ela está naquele papel dentro lá como ministra, exatamente por causa de uma luta feminista que antecedeu a tudo isso, para ela poder estar lá. Então, olha como que ela é equivocada, né? E aí a gente vem de encontro com um presidente extremamente machista e preconceituoso, que embasa isso, né? E que os seus seguidores o seguem, né? Porque assim, eles não são seguidores dele à toa, eles são seguidores porque eles se identificam com ele, né? Então, a partir do momento que eles se identificam com essa pessoa, olha como que é um número altíssimo dentro do nosso país de pessoas, homens e mulheres, né? Mulheres que ficam reproduzindo o machismo e os homens machistas que o seguem, né? E continuam fazendo esse papel, né? Então, assim, eles não são seguidores do Bolsonaro à toa. Então, a gente está vivendo um país muito delicado, né, nesse momento, né? É muito difícil. A gente fala, mas não é um lugar de falar de política, né, aqui. Então, me desculpem, mas, assim, tudo é política, né? A gente está aqui falando hoje, né, sobre isso, tudo que a gente vive é política. Então, por isso que eu coloquei esse adendo de tanta responsabilidade, né? Porque eu acho que é realmente um momento muito delicado. E nós tivemos um ministro da Saúde, né? Que a primeira coisa que ele quis foi derrubar o SUS, né? E hoje a gente vê a importância do SUS nessa pandemia, né? E ele começou a ver que os CAPs não tinham importância. Ele chegou a dizer, né? Se eu não me engano, foi o Mandetta, tá? Se eu não estiver equivocado, eu acho que foi logo que ele entrou. Se não foi ele, que me perdoe. Mas, assim, importância, né? Que os CAPs não eram resolutivos. Então, eu disse para a equipe, já pensou se a gente não acreditasse no nosso trabalho, né?
se não achássemos importante, se as pessoas não achassem importante, a gente não brigasse pelo nosso papel de CAPES, né? Então, a gente briga, a gente sabe da importância e a gente vai mantendo o nosso serviço, né? Então, eu acho que a Delegacia da Mulher, apesar de ter muitas falhas ainda, eu acho que eles vão tentando melhorar todo o tempo, já mudou bastante, né? O homem, de primeiro, ele demorava para ser preso, precisava de um tempo, hoje ele é preso imediatamente, assim que chega a questão na delegacia, ele já é preso, né? E isso eu acho que traz um alívio muito grande para que a mulher consiga, a partir daquele momento, criar pernas e espaço e ver o que ela vai fazer enquanto ele está detido, né? Elas têm uma angústia muito grande, e a hora que ele sair da prisão, como que vai ser? Ele vai vir atrás de mim? Não, eu acho que a partir do momento que você denuncia a pessoa, né, e que ela fala, opa, né, ela toma um susto, eu acho que muda. Ela vai repensar se ela vai continuar fazendo aquilo. Não que não faça, mas pela estatística, todas as mulheres que buscaram ajuda, que resolveram falar, dar um basta e sair daquela situação, elas conseguiram. Elas tiveram ajuda, elas conseguiram sair da situação e elas mudaram a vida e conseguiram ser felizes novamente, tá? Sozinhas ou com outros parceiros. Porque a gente tem que parar com essa mania também de achar que a gente precisa do outro para ser feliz. A gente tem que entender de uma vez por todas que a gente já nasce feliz, tá? Que o outro vem se a gente quiser, que soma, que complementa, às vezes alguma coisa, mas que não tem nessa necessidade, porque nós já somos completas, tá? Então, assim, não tem necessidade, assim, mas será que eu vou arrumar outro homem? Não, você se basta, você não precisa de ninguém para ser feliz, para ser completa. Se coincidir de você conhecer alguém bacana de novo, de ter um relacionamento de novo, ótimo. Senão vai ser feliz sozinha, tá? Não precisa ter alguém do lado que não seja bacana, que não te respeita. Então, eu acho que é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, Ana. Obrigada, Gi. Obrigada, Gabriela. Bom, Gabriela, que você deu a volta por cima, que você conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Eu espero que todas as mulheres que estejam nos assistindo, ou que de alguma forma, né, tenham conhecimento de algum grupo que possam ajudá-las, busque ajuda, vão atrás, não fica num relacionamento abusivo. Vocês precisam disso, tá? Parabéns, Gabriela, de novo. Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, apesar do medo que eu estava de fazer essa live, foi a minha primeira, tá? É um prazer trabalhar com você, com a nossa equipe, o apoio que a gente tem. Boa noite, obrigada, tá? Acho que tá sem o áudio aí. Uma coisa que é importante, né, antes da Gabriela fazer suas colocações finais, a Bruna Zanella, ela nos lembrou muito bem, e é algo que a gente também compartilha, né? A lei, ela ainda é muito falha, a gente sabe disso, né? Haja vista que a gente tem um número grande de mulheres aí que morrem em decorrência do feminicídio. Tem a medida protetiva, muitas vezes a medida protetiva é falha e essa mulher acaba chegando a óbito. E aí a Bruna nos lembra muito bem, né? Presa é solta após 24 horas. A lei ela é importante, mas ela ainda é falha. E vai variar de território para território, vai variar de classe social, de vítima e do agressor. E aí a Bruna ela está coberta de razão, porque eu fico pensando no caso aqui da Luísa Brunet, né? Que é de uma classe social aí alta, assim como o agressor dela, e ela fez toda uma exposição, procurou ajuda, e esse agressor não aconteceu nada com esse cara. Né? Então, a lei ela ainda é muito falha, dependendo da classe social. Bruna, muito obrigado pela contribuição. Eu acho que a gente precisa estar colocando isso aqui, e você colocou de uma forma brilhante. Muito, muito obrigado. Então, agora a Gabriela vai para as considerações finais, e depois eu faço as minhas considerações finais e a gente finaliza. É com você, Gabriela. Bom, eu queria agradecer novamente pelo convite, né, do Paulo, de estar aqui, poder dar o meu relato, estar aqui com essas mulheres maravilhosas. E queria deixar assim, se você se encontra, né,
nessa situação, numa situação de abuso, né, de violência doméstica, que você não tenha vergonha, né, de falar com um amigo, de falar com alguém, com um vizinho, se não tiver nenhum familiar que você pode contar, mas que você conte para alguém, né, de alguém de sua confiança, que você sabe que não vai se julgar, mas que você não fique calada, né, não fique sofrendo sozinha. Assim, praticar esse amor próprio mesmo, né, porque quando eu vi que, assim, meu, não tinha mais, assim, eu tava emocionalmente totalmente destruída, e aí eu falei assim, não, sabe, eu me recuso a estar nesse lugar, a estar no fundo do poço, eu me recuso a estar aqui. E aí, quando eu decidi, assim, que eu fui buscar ajuda, conversei com a minha família, conversei com amigos próximos, e aí veio essa luz, né, as pessoas se dispuseram a me ajudar. Então, se você está nessa situação, não tenha vergonha, não tenha medo, denuncia, né, solta a corda, né, para de segurar essa corda, para de sofrer, né. Então é isso, agradecer muito, agradecer a todo mundo que assistiu a live, que comentou, né, participou, acho que é muito importante, além de a gente só está aqui por causa das pessoas, né, que estão aí, vieram assistir, né, então acho que isso é bem bacana, toda essa, compartilhar, né, relatos e aprender, né, compartilhar informação, isso tudo é muito bacana. Então, agora eu volto para o Paulo. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Para finalizar, vou deixar aí uma mensagem bem curta, que enquanto professor da área da saúde, enquanto psicólogo que também atuo na área da saúde, né, a gente tem que, o meu papel é promover esse tipo de debate, até porque quando eu pego a fala de algumas alunas, de alguns alunos, né, eu me deparo com a situação de quanto que a nossa fala ela interfere na vida de algumas pessoas, o quanto que a nossa fala, enquanto professor em sala de aula, ela encoraja esses alunos, sejam homens ou mulheres, né? Então, eu acho que é o meu dever, enquanto profissional, enquanto cidadão. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que, apesar de ser homossexual, de ter uma família constituída aí com o meu companheiro Francisco e com o meu filho Gabriel, eu não sou de levantar uma bandeira, eu sou de levantar, na verdade, várias bandeiras, porque a gente tem que trabalhar em prol da coletividade. Então, eu não gosto muito dessas coisas de grupinhos, eu acho que a gente precisa lutar para a coletividade aí como um todo. E acho que esse é o meu papel aí enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto psicólogo. E, para finalizar de vez, eu gostaria de agradecer aí o apoio, né, de alguns estabelecimentos aqui da cidade, que sempre vem nos apoiando com as nossas ideias, por mais malucas que elas pareçam ser. Então, gostaria de agradecer de forma especial à Autoescola Central aí, na pessoa do José, o qual está sempre nos apoiando em qualquer situação como essa, né? A pizzaria lá, Delivery, né? Ao Charmoso Burger, na pessoa esqueci o nome dele agora, mas eu lembro o nome da esposa dele, que é a Sabrina Brito, né, tá sempre aí nos apoiando nessas causas aí, né, sobretudo nas causas sociais. E um agradecimento muito especial aí à Escola CETEC, o qual eu, a Ana Paula, a Giovana, a gente faz parte aí da família CETEC, do quadro aí de docentes, e a escola sempre nos apoia nessas ações aí sociais, sobretudo no discernimento aí de informação aí à população. Então, um abraço especial à dona Noêmia, a mantenedora, a Aline de Pauli, que é a diretora da nossa escola e que sempre nos apoiou. Então, gente, é isso. Vamos nos encorajar outras mulheres e mudar essa história, né? Como vocês bem falaram, é algo cultural, mas eu acredito que a gente está plantando aí uma semente de mudança e a gente não está aqui para mudar o mundo, mas a gente está aqui para dar a nossa contribuição. Eu acho que a gente tem feito isso aí de uma forma muito, muito honesta e de uma forma muito séria. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a todas vocês que encabeçaram esse projeto aí comigo, são pessoas queridas e especiais, né? Além de colegas de trabalho, são colegas de vida,
né? São pessoas que frequentam aí a minha casa e são pessoas as quais eu admiro muito enquanto mulher e enquanto profissional. Então, o recado é esse, beijo aí no coração de todos. Para encerrar, né, a gente não poderia fazer diferente. Tinha uma música, mas não deu certo de colocar aqui, a gente até tentou, mas não dá certo. Então, como sempre, uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, a nossa matriarca, a Ana Paula, eu queria que a Ana fizesse esse fechamento aí, para a gente encerrar. Assim, eu fico lisonjeada, do fundo do meu coração, emocionada em fazer parte desse trabalho, em ter esse reconhecimento. Eu gosto muito, né? Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, eu gosto bastante de encorajar, de fazer a pessoa buscar o seu foco e buscar o seu empoderamento. Colegas também, né? Eu acho que tem lugar para todos, né? Eu acho isso muito importante. E hoje, para mim, é um dia muito especial. É um dia é aniversário do meu padrinho, que se eu sou o que eu sou, eu devo a ele, que é uma pessoa que sempre me norteou e me empoderou para ser aí o que eu sou. Ainda tenho muito a aprender, principalmente com ele e com as pessoas que me rodeiam, mas eu queria aí deixar minha gratidão eterna. E a minha gratidão a vocês aí que tá comigo, tá me apoiando, né? Os meus alunos nesse ensino remoto, né? Os nossos alunos que a gente está se apoiando nesse momento, muito. Eu falo sempre para eles, é o momento da gente se apoiar, é o momento da gente estar junto para a gente sair aí um pouco melhor do que a gente entrou, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo para vocês.